acesso. E quanto esse acesso, né, sair da Série D para a Série C do Campeonato Brasileiro, é um pequeno avanço, né, para um clube do tamanho do Santa Cruz ainda. É algo mínimo, né, não estamos falando de uma grande conquista ou algo nesse sentido, mas é o passo, a caminhada a rumo à elite do futebol brasileiro. Nesta mudança, o Santa Cruz ele pode ganhar até 15 milhões de reais extras, tá bom? Basicamente garantidos por vários meios, né? Por várias receitas para o ano que vem. Isto porque, comparando cota por cota, né, na Série D do Campeonato Brasileiro deste ano, o Santa tem garantido aproximadamente 170 mil reais, tá bom? Pela participação na primeira fase. Vamos ser otimistas, vamos colocar o Santa Cruz pelo menos até a final do torneio, então estaríamos falando em 170 da primeira fase, mais 170 mil aos clubes que avançarem para as oitavas, as quartas de finais, o jogo do acesso, mais 170 mil, semifinal novamente esse valor e a grande decisão, né, o clube que chegar à final, mais 250. Estamos falando aproximadamente de uma premiação de 930 mil reais. É muito pouco, né? Até mesmo falando do campeão, não chegaria nem sequer a 1 milhão de reais da Série D. Enquanto isso, a Série C é baixo, mas, por exemplo, somente pela participação os clubes já garantem 1 milhão e 200 mil reais. Também é um campeonato com poucos jogos, né? Os times da primeira fase jogam apenas 19. Eu discordo demais disso. Para mim, a CBF poderia buscar meios de fazer, por exemplo, a Série D no mínimo com 19 datas, tá? No mínimo, já conseguiu chegar em 14, ok? Mas uma forcinha para chegar em pelo menos 19 para os clubes totais, porque aí você já dá um calendário de respeito. Além disso, a Série C tem que ser turno e retorno, assim como é a Série A e a Série B. Mas enfim, só partindo deste valor você já consegue uma quantia, né, garantida de quase 10 vezes mais, né? Porque a garantia do Santa Cruz é somente de 170 mil, enquanto na Série C é de 1 milhão e 400, tá? Tem uma atualização aqui do portal Cássio Zirpoli. Os clubes que avançam para a segunda fase, eles recebem mais 344 mil nesta temporada de 2025, então vamos arredondar tudo, daria aproximadamente 1 milhão 750, né, para os clubes que avançarem, por exemplo, para a fase de mata-mata. A Série C que terá uma receita total, né, de pelo menos de investimento por parte da CBF de 30 milhões de reais, repassado também uma grande parte disso para os clubes. E não é só isso, né, o direito de transmissão ele representa muita coisa, mas nas divisões inferiores, como é a Série C e D, para um clube grande igual o Santa Cruz, é muito ínfimo em comparação, por exemplo, com a bilheteria, o sócio-torcedor, os patrocinadores, a marca que vale muito mais você estar em um campeonato mais bem distribuído, bem televisionado, como é a Série C em comparação com a Série B, a receita, enfim, isso eu estimo pelo menos uma mudança de patamar financeiro garantido de um clube da Série D para a Série C, do tamanho do Santa Cruz, do América de Natal também, acho que é outro exemplo que a gente pode citar, de pelo menos entre 10 a 15 milhões de reais, chutando baixo. Não esqueça de comprar sua camisa do Santa Cruz com a Fute Fanatics, hein? 10% de desconto nos pagamentos via Pix, utilizando o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, como essa linda camisa do aquecimento, dos jogadores do modelo Volt, e também várias outras camisas em promoções que você encontra no site. Pode ser uma ótima alternativa para você presentear um ente querido neste mês de junho. Vou deixar o link da Fute Fanatics aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, todas as ofertas do site, tá bom? Como eu falei, né, nessa questão de sair da Série C, vamos ser otimistas, vamos pensar no futuro também. Por que o Santa Cruz ele tem que sim elaborar o seu plano de estar no mínimo na Série B do Campeonato Brasileiro, que ainda paga pouco, tá? A Série B, por exemplo, ela tem uma quantia de 20 vezes menor do que os clubes da Série A. Neste ano, o esperado é de apenas 8 milhões e meio de reais. A expectativa é que o valor seria pelo menos o dobro disso, né? Pelo menos algo na faixa de 16, 17 milhões de reais, sendo que no ano passado, por exemplo, mesmo sem ter Libra, LFU, os clubes da Série B faturaram 11 milhões. Então, assim, ficou muito abaixo da expectativa. Mas você sai de uma Série C, como foi o caso da Ferroviária, do Volta Redonda, do Remo, né, da temporada passada, do Atlético, de 1 milhão e 200 para 8 milhões e 500, quem que não quer? Né? E saindo da Série B para a Série A,
como eu falei, esse valor ele é de pelo menos 150 milhões. Anota aí, 150 milhões de reais somente dos direitos de transmissão que um clube da Série A do Campeonato Brasileiro recebe, sem considerar os patrocinadores, o aumento do sócio-torcedor, o estádio, a revelação de atletas, que você estando em divisões maiores, os atletas ele tem uma maior visibilidade e também maior probabilidade de uma venda, né, no futebol nacional. Então, assim, estar nas principais divisões é algo fundamental. Não tem como, né, o Santa Cruz sair da Série D e ir direto para a Série A, né? Não tem como você fazer esse salto de divisões, a não ser que for o Fluminense, mas brincadeiras à parte, você tem que fazer esse processo, né? Este elevador. E o primeiro objetivo do Santa Cruz é manter a cabeça no lugar, para o acesso. Você pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa em relação a esses números. Aqui, ó, esse post do Santa Cruz, no último jogo em casa contra o Altos, ó. Raniel, cria da nossa base, já confirmou presença nas arquibancadas da Arena de Pernambuco. E você? Hoje é dia de Guerra Nação, né? E aí colocando o link aqui para a compra do ingresso, eu vou deixar aqui para vocês. Acho que vai ficar um pouco baixo o áudio, mas não tem problema, acho que vai dar para ouvir. Vamos lá. Fala nossa coral, Daniel, vim aqui agradecer ao Cintinha por esse presente maravilhoso que me deu. Agradecer também ao presidente Bruno Rodrigues, ao presidente Vitor Pessoa, tá? Falar que estarei hoje na Arena de novo, realmente, e que acredito muito no acesso ao Cintinha. Avante Santa! Fala nossa coral. Então, assim, agradecendo aí no caso ao presidente e tudo mais, enfim, estando aí no jogo. Já tinha um tempo que ele não mandava um vídeo assim para as redes sociais do Santa Cruz, mais direto, até já tinha trago um vídeo no ano passado, ele comentando, né, nas publicações do clube e tal. Realmente parece que acompanha o Santa Cruz, mesmo já deixando o clube há muito tempo, né, mas 10 anos exatos, mas tem toda essa identificação por conta de ter passado toda a sua categoria de base. Enfim, jogador que, eu falei para vocês, vive uma fase boa lá na Tailândia, deve ter um salário certamente bem alto. O Santa Cruz, por ser SAF, não ficaria surpreso se daqui a um tempo ele fosse especulado, até porque geralmente, né, a SAF tem uma boa condição de salarial, né? A questão vai conseguir chegar perto desse número, primeira questão, né, de quanto ele receberia lá na Ásia, e também em projeto esportivo, né? Porque para ele vir para uma Série D mesmo, muito mais difícil do que se o Santa Cruz já estivesse na Série C ou, por exemplo, numa Série B. Até porque ele está novo, né? 29 anos, vamos colocar, daqui 2 anos ele voltar, o clube estaria na Série B, ele estaria ali com 31 para 32 anos de idade. Claro, teria que ver como que estaria a fase dele no futebol, onde ele estiver, né? No Brasil ou lá na Liga também da Tailândia. Pelos jogadores brasileiros que têm ido para lá e se destacado, eu não ficaria surpreso se ele ficasse na Tailândia mais uns 2, 3 anos não, sendo bem sincero. Enfim, acho que poderia sim ser uma boa contratação do ponto de vista técnico, né? Um jogador que faz muitos gols, volta para receber e construir as jogadas. Aqui no Brasil ele viveu muitos altos e baixos, principalmente depois que saiu do Cruzeiro. Teve uma cirurgia muito séria, né, em 2021, problemas com a Covid e tal. Foi bem sério ali o momento que ele esteve, mas depois recuperou o futebol dele no Vasco, onde de altos e baixos ainda assim ajudou o clube a conseguir o acesso. Teve aquele gol contra o Sport, né, que ele comemorou, foi expulso e tudo mais, que chamou muita atenção na época. E aí o Raniel vale destacar também de que poderia sem dúvida ser uma baita contratação para esse meio de ano, ou para o ano que vem, né? Enfim, acho que seria uma baita contratação. Pode deixar sua opinião aqui embaixo. Vou deixar também o desempenho dele na Série B pelo Vasco. Foram aqui 31 partidas, 25 como titular e 10 gols marcados, né? Foi um desempenho muito interessante pelo Vasco naquela ocasião. E logo depois fez 2 jogos pelo Santos, passou no futebol chinês e nos Emirados. Enfim, pode deixar sua opinião aqui embaixo. O que você tem a dizer? Jogador que estava de férias, né, aqui no Brasil, deve retornar agora para o início. Pelo que eu vi aqui lá na Tailândia, geralmente os jogos começam lá para o dia 15, 20 de setembro. Então, fazendo aí a pré-temporada. Pode deixar sua opinião aqui embaixo. Mais um também é o João Paulo, que está de saída também lá do Seattle Sounders. Tem sido reserva nesse ano, só para você ter uma ideia. Ele fez apenas uma partida desde quando voltou do Mundial de Clubes. Melhor dizendo, ele não fez, né, nenhuma partida desde quando voltou. Não sei se ele está com algum problema físico e tal, mas já mostra também que ele está totalmente fora dos planos da equipe. Fez uma partida no Mundial, que foi 12 minutos contra a equipe do Atlético de Madrid. Não entrou no jogo contra o Botafogo e nem no duelo contra o PSG. Então, 11 jogos só nesse ano, uma assistência. Tem 34 anos, ainda não falou se vai aposentar ou não, mas acho que ainda teria uma lenha para queimar aqui no futebol brasileiro. Agora, vaga em clubes da primeira divisão, eu acho difícil. Segunda, talvez, né, seria um pouco mais viável. Lembrando que pelo Santa teve uma grande identificação,
foram mais de 105 partidas, né? 6 gols e 6 assistências em 2015 e 2016. Depois foi, né, para o Botafogo, onde teve uma boa passagem e foi vendido para o Seattle Sounders em 2021, em 2020 para 2021, né? Ficou lá por empréstimo, depois comprado em definitivo, com um valor total de 13 milhões de reais. E depois daquele ano ele não conseguiu mais render. Em 2022 só 13 jogos, teve problemas físicos. 2023 foi bem, né? Mas ele jogou um pouco mais recuado. A gente pega aqui os números dele lá na MLS, ó, 2023 mesmo, bem mais recuado do que os últimos anos. Ó, 2022 mesmo era muito mais um ataque, né? 2021, por exemplo. Enfim, mas foi titular absoluto. Já 2024 já tinha especulação de que ele não iria renovar o contrato e não foi o que aconteceu. Ele renovou e ficou mais essa temporada e não tem tido tanto espaço assim. Acho que pode ser uma boa. Diferente do Raniel, que vive uma boa fase e tal, eu acho mais viável pensar no João Paulo no ano que vem do que o Raniel. Ainda mais que tem uma boa identificação, né? E espero que o Santa Cruz conseguindo um acesso à Série C, tudo sem dúvidas fica mais viável.